Karolina Markovics é um dos nomes mais fortes, mais influentes do cinema nacional na atualidade. E pensando nisso, a MUBI fez uma coleção especial. Coleção Karolina Markovics, Estranho Mundo Moderno, que entra agora na programação. E a gente vai falar sobre isso. I moved to Brazil because of this, by the way. People say everything is possible in Brazil. Vou começar direto desse título, né? Tem essa coisa, sabe, essa pegada na sua obra de sacar, né, coisas disruptivas do nosso contemporâneo, que nem todo mundo consegue enxergar. Porque eu cheguei aqui também falando sobre isso, né? Porque, enfim, não fui eu que fiz esse título, mas eu amei esse título. Não é tudo a ver. Eu vejo muito isso como um reflexo mesmo de como eu enxergo o mundo, né? E que provavelmente deve estar na minha obra, porque eu acho que, né, a obra de um autor, de um diretor, é como ele vê o mundo de uma certa maneira, né? As coisas boas, as não tão boas, as coisas horríveis e tal. Então, eu acho que a gente vive num estranho mundo mesmo. Eu tento falar um pouco sobre isso de uma maneira, assim, que não seja romantizada, né? Esse mundo que a gente vive que é estranho, onde o absurdo ele se funde com a normalidade. Para mim é uma obsessão, né? Acho que os autores, os diretores, eles têm as obsessões que eles vão desenvolvendo e vão falando, discorrendo sobre, assim, né? Conforme vão fazendo os filmes, que se podem ser diferentes ou não, mas acho que existem temas e angústias basais que ficam lá. Então, eu gostei muito do título, eu fiquei muito feliz com o título. É uma proposta muito bacana isso, de poder dar para o público acesso aos curtas-metragens. Você acha que o curta-metragem ainda hoje, pensando agora nessa retrospectiva aí que está rolando da sua obra, você acha que ele faz parte fundamental da experimentação para você se achar como cineasta? Acho muito, acho demais. Eu sou uma fã de curta. E falando do ponto de vista de espectador, né, porque eu sei o quanto o curta permite que você tenha total liberdade, como você diz, de experimentação, né, tem muito... É como se o mercado, entre aspas, não tivesse aqui na tua jugular, com 200 coprodutores e coisas e demandas e etc., o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, embora eu possa dizer que, assim, eu tive liberdade artística em todos os meus filmes, não posso reclamar disso, porém é diferente quando você está fazendo um curta de um longa, né? Tem muito mais, você tem muito mais o que responder depois a muito mais gente e não adianta, isso é de uma certa maneira uma burocracia que faz parte, né? Então eu acho que o curta é sim esse momento de total liberdade onde você realmente pode experimentar e encontrar a sua própria voz, né? E eu acho incrível ter tido a oportunidade de fazer tantos curtas. Eu fiz 6 curtas na minha vida antes de começar a fazer os longas e eles foram fundamentais para eu encontrar, para eu entender direito sobre o que eu queria falar e mais que isso, né, como e sobre quem eu queria falar, né, e por quê. Então, assim, toda essa relação atmosférica entre pessoa e mundo. O curta para mim também teve esse papel importante de poder abrir um espaço para que eu pudesse conseguir financiar os meus longas-metragens, para que pudesse ter pessoas interessadas em estar junto comigo, né? Porque o cinema não só não faz sozinho, como você faz com muita gente querendo fazer a mesma coisa que você, porque senão não funciona, né? É um trabalho coletivo que tem que estar todo mundo numa certa convergência. Essa coleção que a MUBI está fazendo agora com os meus filmes também me deixa muito contente saber que o curta-metragem em si tem essa abertura, né, numa plataforma tão relevante, de tanto prestígio, porque eu fico muito curiosa também para saber o que alguns diretores e autores que eu admiro fizeram antes deles começarem a fazer os longas que eu já conheço, né, aonde achar isso, aonde ver isso. Então, eu acho que é uma iniciativa incrível, porque eu parto do meu próprio desejo de ver esses trabalhos anteriores e que formaram esses artistas que eu gostaria de ver mais e entender o que eles estavam pensando quando eles estavam no começo, ou quando eles eram mais jovens, ou mesmo não, ou mesmo atualmente. Então, eu espero que isso sirva de exemplo para outros espaços também, né? Para entender o curta como
como esse objeto artístico relevante, importante e, sobretudo, tão de novo, né, volto a falar isso, tão livre nesse sentido de que é possível que as decisões sejam tomadas sem tantas amarras, né, quanto muitas vezes um longa é feito, enfim. Vendo essa trajetória, a gente começa a reconhecer alguns elementos, principalmente nos longas, né? A gente se falou lá na época do pedágio, né? A gente relacionou, enfim, o órfão também um pouquinho, tinha até também mesmo ator, assim, né? Você é dessas que, tipo, que trabalha e começa a sacar coisas daqui, de lá, sabe? Juntando pedaços. Eu sempre revejo, não rever de assistir, mas rever mentalmente, assim, e até num sentido intuitivo, o que já foi feito. E o que eu estou sentindo em relação àquele personagem, àquela história, né? O que bate no meu coração que me parece ser uma escolha ideal para o próximo filme, né? Eu acho curioso como eu mantenho algumas obsessões por algumas coisas, assim, até de É isso que eu quero saber, tonais. fofocas. Às vezes temáticas e assim, coisas assim, talvez filosóficas e tal. Eu acho que me ajuda assim a entender por que eu escolhi aquilo naquele momento e o que aquilo para mim significa, né? O que eu enxergo daquilo e, né, assim, se é um pouco mais, se a textura é um pouco mais suja, se é um pouco mais onírico, se é um pouco mais realista, se é um pouco mais explicativo e aí hoje em dia eu faria isso de uma maneira um pouco menos. Eu acho que nesse sentido dessa comparação, né, da obra e enquanto você vai crescendo, envelhecendo mesmo e enxergando o mundo de uma outra maneira, eu acho que isso ajuda um pouco a entender o que você quer falar daqui para frente. Embora eu realmente ache que algumas obsessões nossas de sentimentos e mesmo políticas, elas seguem com a gente durante toda a vida. Né? Tipo com um cuco, sabe, aqui na minha orelha, que é Edifício Tatuapé Marral. A gente está falando, enfim, dessa experimentação e o que se mantém nesse caminho criativo ou não. E eu acho que o edifício é uma coisa, na minha concepção, que ele vai, cara, da onde? Entendeu? De onde veio? O Edifício Tatuapé Marral foi o meu segundo curta. A ideia dele surgiu quando eu vi aqueles bonecos de maquete. Eu e a Fernanda Salum, que co-dirige comigo, né, que é minha amiga, quando a gente viu aqueles bonequinhos de maquete, uma marca de boneco de maquete que tinha todo tipo de boneco, sabe? Um boneco jogando tênis em uma praia, uma boneca matriosca, assim, era uma infinidade de bonecos de maquete que aquilo me fascinou, era uma sociedade de maquete. Aí aquilo lá me deu um certo gatilho de uma ideia de por que não recriar, né, essa sociedade tão perversa e interessante e desigual e ao mesmo tempo fascinante e com coisas lindas também que é a nossa em relação aos bonecos de maquete, mas com toda a liberdade que esses bonecos permitiriam, que a própria animação permite, né, de ser menos realista, e aí assim surgiu essa ideia. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que a gente tinha alguns determinados bonecos, a gente comprou alguns determinados bonecos e foi pensando no roteiro a partir dos bonecos que a gente tinha. Ai, que ou seja, bacana. com muitas limitações. Uma coisa ou outra, né, porque na verdade a gente não usou só os bonequinhos, teve alguns que a gente construiu maiores, né, para fazer em stop motion, que os bonequinhos são literalmente desse tamanho. Ah, são pequenininhos assim? Desse tamanho, eu devia ter trazido. E aí a gente recriou alguns deles maiores para poder animar, né? Que tinham, sei lá, uma certa mobilidade e tal. Como bonecos de maquete podem dizer tanto sobre uma vida real, né? Você também tem vários curtas que são enfim, espanhol, né? Que são em espanhol, né? E por quê? A coisa do idioma e tal tem a ver um pouco com essa sensação do não pertencimento, com essa sensação de não estar no seu lugar e esse questionamento de qual é o seu lugar no mundo, sabe? Começar a encerrar, então, vou aproveitar e pegar esse gancho aí para a gente falar então um pouquinho sobre o atual momento do cinema. Eu acho que você, como eu comecei aqui falando, você é uma das grandes representantes do cinema nacional. A gente falasse então um pouquinho sobre a atualidade agora do nosso cinema. Estava no momento do nosso cinema, ainda que eu estou aqui, etc e tal, talvez tenha resgatado uma certa autonomia nossa com relação à nossa capacidade de produção. Sabe que todo mundo foi ver o filme, não, enfim, tá indo ver o filme no cinema e vai mais ainda, espero eu, com os resultados do Oscar e tal. Então, é um momento realmente muito bom, muito próspero, né, em muitos sentidos, onde a gente está olhando de novo, né, para o nosso cinema, onde parou de ter um pouco, onde o cinema parou de ser usado como testa de ferro na briga entre esquerda e direita e a arte
de Lei Rouanet, de quem não sei, aquelas bobagens e tal, onde as pessoas simplesmente começaram a atacar o cinema, né, como se ele fosse uma voz de uma força inimiga, né, enfim. Então, acho que a gente viveu esse momento e agora a gente está meio que unificando de novo, né, desse orgulho do cinema que a gente pode fazer aqui e de como ele está sendo recebido e de como realmente ele está fazendo esse barulho todo. Então está sendo um momento muito bonito, né, que eu acho que está trazendo muitos olhares para o nosso cinema aqui, que é riquíssimo, que tem filme de todos os tipos, com autores, autoras, diretores, diretoras, né, com vozes muito interessantes. Então eu acho que a gente já está sentindo isso, né. Outros filmes também que foram lançados agora com mais gente indo no cinema. Tem muita coisa acontecendo que é muito animadora, né? Que me deixa muito otimista nesse sentido. Eu fico bem orgulhosa de poder fazer parte dele de alguma maneira e poder fazer cinema aqui nesse país né, que tem tantas complexidades e que eu acho que são tão interessantes do mundo conhecer. Bom, convido vocês todos agora a assistirem a minha coleção na MUBI, que tem desde os meus curtas, quando eu comecei a fazer os filmes O Órfão, Edifício Tatuapé Marral, Postergados, Namoro à Distância, até O Carvão, que é o primeiro longa-metragem, que foi lançado em 2022. Espero que vocês gostem, tá lá na MUBI.